Olá! Olha eu aqui de novo em mais um Pod Juntos. Eu sou a Cristiane Sobral, a CEO da Juntos Negócios, e estamos aqui em mais um episódio do Pod Juntos, aquele podcast que vai te ajudar a ser e pensar simples e funcional. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial que vocês vão conhecer. Nós vamos falar sobre a importância da organização no ambiente de trabalho. Eu estou aqui com a Rosângela. A Rosângela é a CEO da Rô Organiza. Além disso, a Rosângela, Rô, para os mais íntimos, né? CEO da Rô Organiza. É mãe de 3, né, Rô? Sim. Mãe de 3, casada com o Henrico Bota, o mesmo Henry aí que você já assistiu o nosso podcast falando sobre marca, tá? É o casal global aí que a gente tem, ok? E, Rô, como é organizar tudo isso? A gente está falando aqui de organização. Você é mãe de 3, tem um gato, Cachorro. marido, cachorro. Como é que faz? E ainda é CEO da Rô Organiza, que atende... Há quanto tempo a Rorganiza está 6 no ar? anos. Há Vai fazer 6 6 anos a anos. Rorganiza está no ar, organizando a vida das A pessoas, vida das né? pessoas. O seu ambiente, É. né? Como é que você faz para se organizar? Agora a pergunta que não quer calar. Vamos lá. A verdade, assim, a gente equilibra pratinhos. Dá conta de tudo? Não, não dá. É impossível. Então, o que que a gente faz? Prioriza. Por isso, a organização precisa estar presente. Então, a gente tem que perceber, esse pratinho aqui tá caindo. Opa, vou dar mais atenção nesse pratinho. E agora eu preciso focar aqui na Rua Organiza. Vamos focar na Rua Organiza. E o filho tá indo mal na escola, precisa ajudar. Foca. Então, a gente vai priorizando. Acho que a palavra aqui da palavra-chave é prioridade. E aí, junto com a organização. Porque Rô, senão... e é legal, acho que a gente trazer esse tema, porque as pessoas precisam entender que você não ser boa em tudo, você não ser bom em tudo, tá tudo bem. Exato. Você não precisa ser. E Exato. nem dá para ser, né? Não dá. Vamos ser sinceros, É. que não dá para ser, né? Então, acho que é muito isso mesmo, você priorizar e aquilo que é prioridade para aquele momento, que às vezes não vai ser para o momento seguinte, Exato. né? É. Mas é uma questão de priorização e organização para aquele contexto que você está vivendo, Pra para aquele fase atual. momento, para aquela Exato. fase, É. né? E que às vezes aquilo é uma prioridade, em outro momento não vai ser, É. né? A gente vou falar um pouquinho da nossa rotina aí de mulher, né? Eu também sou mãe de 3, né? E muitas vezes eu tive que priorizar para aquele momento o meu estudo. Sim. E eu tive que, muitas vezes, deixar filho, marido, casa, Sim. porque eu precisava finalizar um estudo, uma formação, uma especialização, e para aquele momento aquilo era uma prioridade. Verdade. Não quer dizer que aquilo é prioridade para sempre, Sim. né? É para aquele momento. Depois, as suas Depois prioridades mudam. vão mudando, né? É. Vão mudando isso aí. Eu acho que é muito isso, a gente entender que esse equilibrar os pratos, que faz parte da nossa vida, ela depende, o sucesso disso depende de você colocar os pratinhos na ordem certa. Exato. É Não é? avaliar a fase que nós estamos e aí sim, calma, hoje eu vou dar atenção para isso. Porque senão fica muito pesado. Se a gente querer dar conta de tudo, primeiro que não vai dar, porque isso é impossível. Principalmente na cabeça de um empreendedor, né, Rô? Que não Cabeça de um empreendedor, gente. Isso. Ela tem uma outra rotação. Não, é outra É história. outra O rotação. que você faz da né? meia-noite às 6? Normalmente eu tô planejando. Quando Você você acha que chega... está dormindo? Tá. Tô né? sonhando. Quantas e quantas vezes eu tô sonhando com um projeto. Então é um turbilhão. É Por um isso que tem que ter turbilhão. a prioridade e a Para organização, né? aquele Tá tudo momento, para aquele linkado. contexto, e a organização faz toda a diferença, né? Exato. Isso. Rô, mas sempre foi assim? Me conta esse negócio, como é que surgiu esse interesse de organização? É algo que você sempre sonhou, sempre foi, sempre teve, e aí você transformou isso num negócio? Ou o que foi a chave da virada aí? Por incrível que pareça, eu não era organizada. Ah, Surgiu da necessidade.
como, né, foi Ah, falado aqui, são 3 filhos. E a hora que nasceu o terceiro filho, a casa caiu, a casa agora caiu. Você lascou. fala: "Não, não Dou tem, conta de 2, já de 3 já não, é demais. não dá para mim", né. E aí, você abria um guarda-roupa, era o filho grudado aqui na perna, o outro pedindo outra coisa, aí o guarda-roupa caía em cima de você. E eu falei: "Não é possível, gente, eu preciso colocar minha vida em ordem, isso não é normal". E comecei a fazer busca na internet. Então, busquei no YouTube como arrumar guarda-roupa, como organizar tal coisa. Então, foi da necessidade. E aí, eu descobri o curso de personal organizer. Não sabia nem que era uma Nem o que profissão, era o que, que isso. existia, que isso. E aí, comecei a ler sobre o curso de personal organizer e falei, vou comprar, né? Preciso desse milagre aqui, porque aqui só um milagre. Até então era para resolver um problema interno seu, Interno, pessoal ali, do pessoal. seu contexto atual, Exato. né. Isso foi durante uns quase 3 anos. Eu fui, fiz o curso e comecei a aplicar na minha casa. Tá, A olha hora que só. eu entendi todos os benefícios, o que E mudou na minha sentiu isso, rotina. né. Exato, eu tenho propriedade para falar, Uhum. porque eu vivia em um caos, eu não sabia como sair desse caos, e aí buscando conhecimento, buscando cursos, e aí eu me aprimorei e chegou a hora, esperei o Rafa crescer, aí chegou uma idade boa do Rafa, eu falei, vou começar a trabalhar com isso. E aí comecei a Vou trabalhar transformar isso num no negócio. negócio, eu falei: "Vou voltar para o mercado", já tinha saído do mercado, e aí mas já empreendia, né, a gente tinha uma confecção junto com o Henry, Tá. e aí falei: "Não, vou voltar para a confecção, não é isso que eu quero, então vamos tentar ali fazer esse negócio de organização dar certo", era tudo muito novo, né. E foi onde eu me lancei na pandemia, comecei a divulgar. Loucura, né. Na pandemia que não era para fazer nada, você resolveu abrir uma empresa, né. Foi Você vê que a exatamente pessoa isso, já não é não muito é certa, né. normal. E foi exatamente isso. Na pandemia, eu comecei a divulgar. Então, eu ia no supermercado quando podia, né? Hã. E aí eu falava, aí ia fazer unha, falava, ia na academia, No falava, boca a no boca. boca a boca. Até que nessa de fazer unha, a manicure falou: Olha, tem uma cliente minha que estava precisando de organização. E foi assim que veio o primeiro cliente. Foi no Que boca a boca, na legal. manicure, indicação da manicure. E a gente fez a primeira organização na pandemia. Rô, você trouxe aqui alguns insights muito importantes que eu quero deixar aqui para o nosso público. Primeiro, a importância, né, de você perceber a sua necessidade Sim, e buscar ajuda, buscar a solução. Muitas vezes a gente fica ali preso na necessidade, né? isso. No que não está funcionando. Eu falo assim, gente, essa parte que não está Já funcionando, você já sabia. sabe. Qual que é o próximo passo? Isso. Né? Se você não tem como resolver isso por si só, busque ajuda. O autoconhecimento aí, né? Eu, hein, a gente conversando um pouquinho sobre a importância desse Sim, autoconhecimento, né? sim. Para você saber se direcionar, né? E aí buscar orientação de quem sabe, buscar ajuda, né? É o que a Juntos faz com as empresas, né? A Sim. empresa tem uma dificuldade, ela tem um gap, ela tem um problema, ela tem uma dificuldade que ela já identificou e muitas vezes ela não tem uma estrutura interna para resolver, né? Ok, tem quem Tem quem faça, tem quem faça. tenha, tem quem Sim, saiba, né? E a Juntos a gente sabe fazendo ainda no simples e funcional, de forma simples e funcional, sim. que vai ser produtivo para você, né? Mas é essa a importância de você identificar o gap e você buscar Uma uma solução, solução. que foi o que você fez. Você foi buscar a solução. O problema Exato, você já tinha, exato. né? É, Agora foi buscar a vamos para o solução, próximo passo. buscar o próximo passo. E aí surgiu, então, a sua primeira experiência prática fora do pessoal, né? Que Exato. até então a sua experiência era no Era no pessoal, né? pessoal, a casa estava em ordem, estava tudo fluindo, e aí veio a primeira e foi assim, um laboratório completo. Passamos por todas as aventuras, porque foi na pandemia, então eu tinha que sair vestida com jaleco como se fosse enfermeira, para poder atender, porque era uma Você saía senhora. vestida de astronauta dentro de Exato, casa, né? é. Toda a roupagem. E aí
iniciamos ali todo um processo, e eu falo que a gente chama de laboratório quando é o primeiro projeto, né? Eu falo que foi um laboratório completo, porque ali eu passei pela casa inteira, desde a parte principal da organização, que é o desapego, onde a gente fez um desapego Hum. muito intenso, porque envolveu desapego de pós-luto, então tinha coisas do marido ainda que era falecido, então a gente teve ali um trabalho emocional. Emocional. Por isso que a gente consegue ter ali cada vez mais certeza de como o ambiente afeta na pessoa. Essa primeira cliente, ela guardava ainda o travesseiro do esposo, que era falecido há 16 anos. Meu Não tinha mais Deus. travesseiro, na verdade, É. né? Era a hora que a gente pegou, ele se Era só um apego desmanchava. emocional mesmo, né? Total Era um emocional, mas era o conforto dela. Tava sim, jogado sim, dentro do roupeiro, mas era o conforto dela. sim. E ali a gente teve esse cuidado de perceber essa importância, até com Uhum, muita conversa, ela entendeu, acabou que se uhum. desfazeu, né? Eu falo que a gente encerra ciclos, né? E Sim. ela encerrou o ciclo com o apego que ela tinha emocional em relação a isso, né? Aos Uhum. pertences do marido. E ali a gente passou pela casa inteira, fizemos esse trabalho de triagem, fizemos a organização de todos os ambientes, foi uma mega Que experiência. legal, É. que legal. Mas aí você falou que você foi então descobrir, que você nem sabia o que que era o personal organizer e você foi estudar sobre isso. Agora a pergunta que eu faço é: o que é um personal organizer que você descobriu? Conta pra gente. Vamos lá, o personal organizer, ele soluciona todas as áreas da sua vida. Eu falo que é vida, Cris, porque assim, hoje nós temos inúmeras áreas que a gente consegue atuar. Como eu Tá. mencionei, tem o pós-luto, então tem o personal Sim. organizer especializado em pós-luto. Hoje a Reorganiza faz mais mudança. Então a gente faz todo o processo, o gerenciamento completo de uma mudança, desde a parte de embalagem, acompanhamento com transportadora, a organização final. Então, a gente implanta um sistema, sai de uma casa, implanta o sistema em outra casa. A gente tem organização para idosos, a gente tem organização E para cada baby, tipo de organização, você tem uma característica diferente. tem um método, Tem um sim, método tem um método. diferente. Eu vou citar um exemplo, assim, quando você vai fazer uma organização de um idoso, é totalmente diferente de uma organização padrão. Porque a gente tem que pensar que o idoso, eu não posso guardar as coisas no alto, porque ele não pode ficar subindo no banquinho. Então, tudo Interessante. tem um método, né? Para você seguir, você tem que respeitar a Uhum, particularidade. A gente encontra ali pessoas que não têm uma mobilidade. Então, você uhum, precisa também fazer ali de forma uhum. que ele entende, Sim. que ele se encontre, né? Porque o que eu falo assim, a casa não é minha, a casa Uhum. é da Sim, pessoa, é sua. Então, sim, você sabe o que funciona para você. sim. Eu trago soluções onde a gente consegue deixar a sua casa mais funcional para sua rotina diária. Então, eu falo que o personal organizer ele salva vidas nesse E sentido. eu imagino tanto de experiência, e de história, né, Rô? Dá para escrever um livro desses Dá. 6 anos com Muito, histórias muita. aí, né, desse processo. Sim. Eh, e qual foi aí o maior desafio que você teve até agora, nesse processo de organizar a vida, né? Porque quando a gente fala de ambiente onde a gente vive, eh, onde a gente está falando disso influenciar a sua vida, a sua forma Sim, sim, de sentir, de agir, tudo isso é influência do ambiente. A gente escuta muito isso como fator de educação, né? Geralmente a gente fala muito, quanto o ambiente influencia na educação, na formação, sim, né? Então, o ambiente a gente sabe que ele tem esse poder de influência muito grande, seja sim. para o positivo ou para o Pouco negativo, negativo, certo? exato. Mas a gente sabe Sim. que o ambiente tem um poder de influência. Nessas longas histórias, inúmeras histórias que a Rua Organiza tem, é, fala alguma aí que te marcou a sua organização e trouxe alguma mudança de mindset, de alguma mudança de forma de enxergar ou de se trabalhar. Tá, vamos lá. Eu tenho, assim, 2 cases, né, que Tá. eu falo que para mim foram viradas, até mesmo para eu entender até onde a Reorganiza vai e até onde a Reorganiza não vai. Ótimo. Eu tive um case de um acumulador, né, uma jovem.
Tá. Ela é acumuladora. E eu falo quando ela é acumuladora, porque ela foi diagnosticada, porque isso é Tá. um ponto importante, né? Cada um na sua Sim. área. Sim. Então, ela foi diagnosticada. Para a gente fazer a organização, a psicóloga ficava de forma online para a gente acompanhando, Olha só que porque interessante. é um caso que requer um cuidado, né? E ela foi um case por quê? Quando eu cheguei, ela me falou, ela no WhatsApp, ela conversou, Rô, só que eu tenho um pouquinho de problema de acúmulo. Eu falei, não tem problema, a gente vai Uhum. fazendo no seu tempo. Ela falou, e a minha psicóloga tem que acompanhar. Ali já me Aí você já despertou. falou, Falei, não é um opa, não pouquinho, é um né? pouquinho. Eu falei, tá tudo Tá. bem, não tem Aham. problema. E a hora que eu cheguei na casa dela, a gente tinha um corredor para passar. O resto era O acúmulo. resto era tudo que você imagina, inclusive lixo. E ali, a hora que a gente entrou, aconteceu de tudo. Ela chorou, ela tremia, ela não queria, ela Olha queria. Então, a gente conseguiu ali perceber, cada vez mais evidente, o quanto aquele espaço, aquele ambiente estava interferindo estava sendo emocionalmente. tóxico para ela, né? Total. Tóxico. E aí, conforme a gente foi mexendo, a gente descobriu o quê? Que tinha coisas da cachorra falecida. Coisas que eu digo é assim, a cama, a cachorrinha dela faleceu e antes disso ela, enfim, gorfou, Sim. né? Na caminha. Isso estava lá, sujo Meu ainda, mas Deus. não podia tirar do lugar. Coisas do pai falecido, da mãe falecida, muitas coisas Nossa, dela. quanto peso, né? Que ela carrega. Exato. Quanto Tudo. peso, Tudo. gente. E tinha móveis, roupa, tinha de tudo que Tá. você imaginar. E ali a gente percebe exatamente isso, esse peso que ela vinha carregando no Uhum. ambiente dela e que ela não conseguia se livrar. Sim. Então ali, fizemos ali o trabalho. O primeiro dia nós tiramos 12 sacos de 100 litros de lixo apenas. Só Só lixo. lixo, garrafa PET, frasquinho de iFood. Sim. E esse foi uma virada para mim. Porque não é um público que eu tenho capacidade, eu falo até capacidade. E Tá. eu cheguei em casa pro Henry e eu falei assim, eu não consigo fazer esse trabalho, porque eu sou emotiva. Então ela Tá. chorava, eu chorava junto. Eu falei, gente, ela chamou uma Quem tá ajudando quem aqui? Peraí, vamos exato, organizar. uma profissional para resolver o problema dela, eu abraço e choro. Eu falo, não dá. E aí, eu sei que nós combinamos 3 dias. Eu já voltei 3 vezes durante 3 dias. Tá. E aí, o Henry falou assim: Rô, se põe no lugar. Eu falei: esse é o problema. Esse é o Esse tá sendo o problema. A empatia tá excessiva. Ele falou: mas se você não ajudar, quem vai Quem ajudar? vai? Aí eu falei: ok, eu combinei, né? Nós somos uma empresa, nós temos compromisso. E aí eu voltei no dia seguinte, nós fizemos ali o melhor dentro das condições Uhum. possíveis Uhum. para ela. Ela ficou realizada. Eu abri o caminho, antes era Ó, um corredor bem agora já tinha estreitinho, mais agora a gente tinha espaço, mais uns 3 olha, passos. olha. E aquilo para ela foi E suficiente para aquilo já deixar foi uma leve. mudança grande para ela, né? Exato. Pequena para você, E mas para para ela ela muito gigante, grande. foi um passo muito grande. Ela conseguiu tirar algumas coisas, principalmente lixo. Lixo. Mas assim, já abriu espaço. Sim, Depois nós voltamos, né, mais sim. 2 vezes, eu consegui limpar a pia dela. Essa para mim foi uma Foi uma vitória. realização Foi pessoal. pessoal, eu falei assim: "Eu não vou sair dessa casa enquanto eu não limpar essa pia". E eu deixei a pia Ó, limpinha. pronto. Aquilo para mim Se foi uma realização, realizou. mas eu entendi que não era para mim, Tá. né. Então é um Ok. nicho que eu, por ser muito Sim, emotiva e me pelas suas envolver. características Exato. pessoais. Eu não consigo atender este público. Eu acho que eu Tá. mais atrapalho do que ajudo, ou eu sou o conforto emocional. Acabou. Aham. Tá. E teve um outro caso que foi a gente chegou para fazer a organização, seria a semana inteira, e aí ela me atendeu chorando: "Rô, eu não sei se eu consigo fazer a organização hoje, porque eu vou me separar, meu marido tá saindo de casa hoje". Hum. E ali a gente ficou naquele baque, né? E agora, né? Eu falei, quer que eu volte? Ela, não, entra e fica. E aí o marido ainda estava lá, estava saindo com a malinha. Meu Deus. Resumindo, ela falou, vamos fazer o seguinte, começa pelo quarto dele, pelo closet dele, porque mesmo que ele vá embora, eu quero que ele encontre as coisas dele para ele poder levar. E foi exatamente o que a gente fez. Então a gente iniciou pelo closet dele, a gente conseguiu terminar no mesmo dia. No dia seguinte ele não foi, na quarta-feira ele estava lá.
Aí ele estava tomando café da manhã. Aí ele virou pra gente e falou assim: "Olha, parabéns o trabalho de vocês. É a primeira vez em não sei quantos anos que eu consigo sentar para tomar um café da manhã antes de trabalhar, porque eu consegui encontrar tudo que eu precisava". Olha E aí isso. ali a gente ouviu aquilo e falou: "Uau", né. Olha a importância do nosso trabalho e ao mesmo tempo, olha a importância da organização. Rô, aproveitando esse gancho, e olha a importância que existe. Olha como essa pessoa vai chegar no trabalho Exato. mais leve, É, com a cabeça mais é leve. isso. E isso vai influenciar automaticamente A na produtividade produção dele. dela, na entrega dessa É, pessoa, na é, forma dela se relacionar com os é outros. isso. Uma coisa simples, mas funcional. Mais funcional, exato, Simples, mas funcional, gente. Às exato. vezes, né, Rô, eu fico pensando, às vezes a gente não precisa de grandes mudanças na vida. Não. Às vezes são coisas simples, Ajustes, pequenos ajustes. pequenos ajustes ali e o quanto isso é importante e faz diferença, né? Exatamente. E Rô, a gente sabe que as coisas estão mudando, o mundo está mudando, está tudo muito, muito mudado, né? Sim. Tudo muito louco também, né? Você tem, nessa sua experiência aí de 6 anos de Reorganiza, você tem visto mudanças no público, no interesse, na percepção das pessoas, o quanto um ambiente é influenciador? A gente fala tanto de influencers hoje, né? Hoje tem Sim, tanta gente, tantas pessoas influencers. sim, Mas você percebe essa mudança da percepção das pessoas do ambiente ser um influencer na vida dela? sim. Nós começamos na pandemia, né, Cris? E na pandemia, o que que a gente percebeu? A verdade, fomos obrigadas a ficar dentro de casa. Sim, Então, assim, o que era a nossa fuga virou nosso refúgio. Ou você fica em casa, ou você fica em casa. sim. E, consequentemente, as pessoas começaram a A, observar, a, a perceber, a se perceber mais, né? a se Perceber o perceber ambiente o também. ambiente que eu estou vivendo. Poxa, essa é a minha casa. Uhum, Nada está no lugar, tá tudo um caos, não uhum. encontro nada. Passaram a viver dentro de Porque suas antes ela casas. quase não ficava em casa, Ah, você então sai de manhã, chega no final do dia, passa, pega o filho na escola, passa no mercado, quando vai ver, você está em casa para jantar, tomar banho e dormir. dormir. Acabou. E aí isso mudou totalmente. E aí a Uhum. gente percebe que com essa mudança, com essa. Aí acabou a pandemia, mas aí o que? O home office né, permaneceu ali. E aí, consequentemente, a gente percebe que as pessoas criaram essa consciência de que a minha casa precisa estar organizada. Primeiro, que ela não é só um ponto de pernoite, né? Só Sim, não venho dormir. sim, E outro, eu preciso trabalhar aqui também. Eu também. continuo, sei lá, vou duas vezes na empresa, mais três eu tô dentro de casa. Uhum. Então, a gente percebeu esse crescimento da importância do aconchego do lar organizado, da funcionalidade. A casa precisa estar funcionando, Sim. tanto para que você consiga chegar mais leve no seu trabalho, sem chegar atrasado, Uhum. mas também conseguir executar dentro da sua casa, lá no seu home office. Muito interessante isso, Rô, porque a gente convive com isso. O home office hoje é padrão de trabalho já, Uhum. né? E se o ambiente não estiver organizado, você não vai conseguir trabalhar em home office. E eu já presenciei pessoas ligando para a empresa falando assim: deixa eu ir para o escritório. Gente, mas não é um É sonho o trabalhar sonho em trabalhar em casa? casa. Não, eu preciso ir para o escritório. Não tem condições de eu trabalhar em Sim, casa. Porque o ambiente não é favorável para isso, né? exato. E também o contrário, empresas que têm que falar, ô fulano, vem para o escritório, mas eu não É. posso trabalhar em casa, não, porque você não produz. Você Sim, não entrega no home office e você precisa voltar. E muitas vezes é por conta do ambiente de sim, trabalho que não é adequado para aquilo, isso. que atrapalha, influencia, né, o mental, influencia Sim. na sua entrega, O né, na sua bem-estar, gestão do isso, tempo, né, Rô, tudo isso. Sabe, nas experiências que a Juntos tem nas organizações, e nós somos especialistas em auditorias e certificações, Uhum. Rô, cada vez mais a gente percebe o quanto as auditorias estão tendo esse olhar e as normas de certificações, esse olhar para a organização, né? Porque ela entende que a sua entrega de qualidade depende do seu ambiente adequado.
E Exato. quando a gente fala de ambiente adequado, eu estou falando de organização, eu estou falando de você ter uma luz adequada para você trabalhar, eu estou falando de Sim, você ter um ambiente refrigerado adequado, eu estou falando de você ter um ambiente organizado, eu estou sim, falando até de limpeza. exato. Tanto para você entregar com qualidade aquilo que você está fazendo, e a gente também já percebeu o quanto isso influencia no relacionamento com as pessoas. O ambiente organizado também influencia na sua relação Sim, pessoal e intrapessoal, né? Inter e intrapessoal, sim, sim. né? É, e aí, falando um pouquinho disso, a gente está falando aqui tanto de organização, né, e tudo mais. Você entende, pela experiência que você tem, que a organização, ela é só uma questão estética? Existe uma funcionalidade, um propósito para a organização? Eu vou organizar para ficar mais bonito? Ou eu vou organizar porque isso vai ser funcional para o meu dia a dia? Você já trouxe um case aí do seu cliente, né? Sim. Com mais paz e tomando Consegui café tomar um da café da manhã antes do e trabalho. vai chegar no trabalho muito mais produtivo mentalmente com relação a Exato. isso, né? Mas o que que é? É uma questão estética, uma questão funcional ou é as duas coisas? Eu falo que é as 2 coisas, porque só quando a gente já vê um ambiente organizado, automaticamente ele tá bonito. Então a gente consegue linkar. Mas aqui na Rua Organiza, o que que a gente preza é a funcionalidade. Funcionalidade. Porque não adianta eu colocar uma caixa bonita, porém ela não funciona para nada. Você se Uhum. perde, você não sabe o que tem dentro daquela caixa, mas ela tá bonita no seu closet. Sim, Então, precisa ter função. Eu falo que assim, sim, a base da organização é exatamente isso: é você dar função para cada coisa, é você implantar ali um sistema para cada objeto, tudo, desde o cortador de unha à sua camisa pendurada no sim, varão. sim. Mas ela precisa funcionar. Então precisa para sua rotina, tem que ser funcional. E sabe que eu lembrei da Organiza ontem? Hum. Eu sigo o Porchat, né, Uhum. Fábio Porchat. E ele tá num processo de mudança, não sei quem acompanhou e quem acompanha o Fábio Porchat no Instagram sabe o que eu tô falando. Ele está num processo de mudança, acho que de casa, Uhum. e, e aí ele estava mostrando a mudança dele, a casa com as caixas tudo encaixotado. Eu já percebi que ele não contratou a Reorganiza, Não, perdeu. perdeu. Não, pela forma que ele mostrou Olha no lá. vídeo, eu já percebi que, gente, aquilo ali não é modo de trabalho de Reorganiza, Não. tá? Vocês não têm noção. Aí as caixas, caixa de mercado, assim, sabe? Né? Ele que fez, eu Não acho. identificada. E aí ele fez um post, depois você pode ver, ele fez um post assim, gente, eu tô com um buraco aqui na parede, eu preciso achar a luminária que a gente vai pôr aqui. Aí ele passou o vídeo assim, um monte de caixa, né? E ele falou assim: onde é que está essa luminária? Como é que eu vou achar essa luminária? Eu já pensei, um contrator organiza. Agora não vai Não encontrar. vai demorar muito para achar essa luminária, né? Exato, Então, assim, a gente vê que a organização, ela deixa a sua vida mais funcional, né? exato. Você consegue fazer uma melhor gestão do tempo, você ganha serenidade mental, você fica mais leve. Você Tem ganha vários tempo. Eu benefícios, falo né? que assim, Cris, vamos usar esse gancho aí do Porchat, que no sistema da Rua Organiza, porque tem um sistema a ser seguido, porque Uhum, senão se perde, né? uhum. Então, falando ali da mudança, facilmente ele teria encontrado, se ele tivesse contratado a Rua Organiza. Pois é, Por isso que eu quê? falo. Como que nós fazemos? Assim, o nosso processo de embalagem, além de todas as caixas estarem identificadas, com a descrição detalhada do que tem dentro, eu não posso descer o seu armário e colocar aqui roupa Cris, tá? E você precisa do seu uniforme de trabalho, tá? Você vai abrir 15 caixas de roupa Cris? Uhum. Então a gente faz detalhado e a gente tem um sistema por cor. Então, cada ambiente vai um adesivo com uma cor. Então, sei lá, o vermelho é da cozinha, o azul é do quarto. Então, a gente identifica, porque isso também vai facilitar. Se você não vai abrir, normalmente uma mudança pode demorar ali para abrir as Uhum. caixas, mas, por exemplo, a luminária, sei lá, estava na lavanderia, vai ter Sim. lá a cor laranja escrito lavanderia e dentro vai estar a identificação.
É só procurar a caixa laranja. Sim, Então, você percebe que, assim, a organização, você ganha tempo, ganha tempo. né? Você já livrou ali o estresse, calma. É só Sim. eu procurar o laranja, a lavanderia e a caixa tal. Acabou, Uhum. se encontra. Eu falo Sim. que é benefício de ganhou tempo, não ficou estressado, né? Uhum. Normalmente as caixas elas já ficam alocadas Uhum. em seus ambientes. Uhum. Então é É, importante você é ter. um todo, É um né? todo. Nós somos um ser único, né? E todas Isso, as coisas que acontecem no nosso dia nos influenciam, exato, seja para o bem ou para o mal, exato. né? Como a gente falou, o ambiente é um influenciador. Acho que é Sim, um dos seus maiores influencers aí na sua vida é o seu é ambiente. isso. É onde você vive, é onde Para você tudo, é. fica, né? Para tudo. E você falando aqui dessas experiências que você tem, né, Rô? E eu trazendo aqui, abrindo as minhas caixinhas de experiência aqui da consultoria, das assessorias que a gente faz, hoje as empresas têm, eu sinto um déficit muito grande nas empresas nessa questão de organização, que corporativamente a gente chama de 5 S's, né? Uhum, Que é basicamente isso que você aplica aí na organização, né? sim. É, e uma das coisas simples, por exemplo, do 5S, que é o primeiro passo, é você separar o útil do inútil, né? Lembrei da sua cliente, que é acumuladora, né? Olha a Sim, dificuldade de você separar o útil do inútil, a primeira coisa que você tem que primeira fazer. coisa. E existe dentro da empresa dificuldade das pessoas no ambiente de trabalho separar o útil do inútil. Depois, no segundo passo, depois que você separou aquilo que é útil que você vai ficar, Uhum. aí a metodologia fala, agora você organiza o que é útil. Você vai pôr Sim, etiqueta, você vai sim, identificar, você vai aquilo que é útil, aquilo que exato. é inútil você já desfez. E aí você pode me perguntar, mas Cris, o que que isso tem a ver, né? Eu vou falar aqui para quem está acompanhando o nosso pod aqui. Cris, o que que isso tem a ver com o corporativo, com a empresa que eu trabalho e etc. Eu vou dizer para você que a sua produtividade, a qualidade, né, o seu relacionamento intrapessoal, interpessoal e etc., vai ser influenciado pelo ambiente de trabalho. E sabe, Rô, nós temos dentro da ISO 9001, se eu for falando aqui, a minha cabeça vai abrindo normas. Sim. Então, minha cabeça vai abrindo normas. Eu já abri várias normas aqui na cabeça. Aham. Uma delas, que é a ISO 9001, que é a gestão da qualidade, ela tem um requisito específico. Olha como esse tema é importante e que geralmente a gente passa Deixa batido, passar. deixa passar porque não dá importância. Tem um requisito específico nela que chama ambiente para a operação dos processos. Então, é uma norma que vai falar, tem um foco no cliente. Sim, Para você atender bem um cliente, você tem que entregar com qualidade, que senão você não vai ter a satisfação dele. sim. E aí ela vai trazendo alguns pontos para que você possa produzir com qualidade. Um desses itens, né, desses tópicos, desses requisitos para você produzir com qualidade é ambiente para operação. Você vê, a ISO já percebeu e ela Sim. entendeu isso desde o início, que isso é importante. Quem não dá importância para isso são as empresas, tá? Porque É, por experiência eu chego em empresas que eu tenho sim. vontade de sair correndo, né? Porque não tem um Ambiente, sistema ali principalmente ambiente organizado, né. produtivo. Sim. Ambiente produtivo que é um caos, que você tem que driblar o chão onde você vai pisar, porque é fio, é pedaço de madeira, é pedaço de máquina, é que você olha assim, funcionalidade nenhuma, objetivo nenhum, propósito nenhum daquilo tá Mas tá ali, lá. mas está lá e atrapalha a produtividade. E a ISO 9001 já entendeu isso e ela tem um requisito específico de ambiente para operação, ou seja, as normas internacionais entendem que isso é importante para o seu processo. Sim. Falta essa percepção dentro da empresa, sabe? O quanto isso é importante. E aí, a preocupação dela, além de você ter um ambiente adequado para você produzir com qualidade, eu acho incrível isso, que ela fala dessa preocupação mental. Ela fala da influência psicológica Uhum. que um ambiente de trabalho pode influenciar. E aqui a gente pode abrir várias caixinhas, tá? Sim. Eu posso falar do ambiente da questão relacional, às vezes o ambiente de trabalho é tóxico.
pela forma como as pessoas se relacionam, Sim. né? Mas também, Rô, eu vejo por experiência da Juntos, um quanto um ambiente desorganizado, ele é tóxico, fisicamente ele é tóxico. Eu estou trabalhando num ambiente que é sujo, Sim. que é Não é desorganizado, que não é agradável. agradável de estar. Eu vou trabalhar bem? Não, não. Não vou trabalhar bem. É importante a gente trazer essa consciência, não só para empresas, mas para os funcionários, né? Vamos pensar que a gente trabalha com todo o perfil. E dentro desse perfil de pessoas, pode ter uma pessoa que é extremamente organizada, extremamente limpa. E aí ela senta ao lado de uma pessoa que é o oposto dela. Isso vai gerar conflito. Se ela Uhum. tiver que dividir a mesma mesa, então eles vão se matar, né? Vai. Porque isso interfere diretamente. É assim, eu tenho ali tudo certinho, tudo separado, tá tudo no lugar. Aí você chega e você faz toda a bagunça. Então você vai atrapalhar aqui na minha produtividade, você já me deixou estressada porque você veio fazer Uhum. bagunçar o meu espaço. Então a gente percebe que assim, cada vez mais é importante a gente trazer para a consciência que o nosso ambiente, tanto organizado quanto desorganizado, ele vai interferir diretamente no seu estado de humor, no seu convívio Na mesmo, sua né, saúde na sua saúde mental, mental. né, É Rô? Na sua isso. saúde mental. Sim, E a gente falou um pouquinho dessa influência no home office, né? Que hoje a sim. gente trabalha muito de home office também. Tem uma outra norma que a minha caixinha abriu aqui, que é a norma 27001, a ISO 27001, que ela fala de segurança da informação, né? E tem um requisito lá, um controle para a segurança da informação, por exemplo, que é você ter uma mesa limpa, a tela limpa, né? O foco é a segurança da informação, é o quanto aquela Sim, informação que está na tem sua que estar mesa ou no guardado. seu computador está protegida. Sim, Porque às vezes é uma informação confidencial, uma informação sim, restrita, principalmente quando a pessoa está em home office, né? Qual é o sim, ambiente de trabalho que ela tem para, por exemplo, gerar a segurança da informação do que ela está fazendo? Olha sim, só, sim, é né? importante. Ou se ela estiver no escritório também, né, no corporativo, qual como é que está a organização dela para proteger as informações que ela está lidando ali no dia a dia. Então, existe um controle que é uma exigência, não é uma opção, sabe? É uma Sim, obrigação sim, você ter um ambiente onde você tem uma mesa limpa e uma tela limpa para proteger a segurança da informação. E a gente pode levar isso sim, para vários outros âmbitos e outros pontos aí de preocupação das normas com relação a essa questão da organização, sim. né, Rô? Muito legal. E aí a Rô, agora fala um pouquinho assim para mim, a Rô Organiza, ela atua só no meu ambiente pessoal ou você enxerga que essa metodologia, essa sistemática da Rô Organiza também pode trazer benefícios para uma organização que tem que ter uns 5 S's para poder produzir, que tem que garantir a qualidade do que ela vai entregar, a saúde mental e emocional das pessoas, e a gente sabe que o ambiente desorganizado mexe com tudo isso, né? Sim, a verdade é assim, Cris, hoje a Rua Organiza, ela atua principalmente com mudanças, e isso envolve também mudanças Sim. corporativas, né? E nós fizemos uma vez um escritório, eram várias mesas, era tipo era uma sala com vários pontos de atendimento, e ali a gente teve que fazer um ponto, para cada membro, né, para cada funcionário, para fazer esse atendimento de forma eficaz. Pense que é uma sala com mais de 15 mesas, Uhum, todos trabalhando juntos, então ali a gente teve que implantar ali o sistema, tanto da parte de papelaria, porque eles ainda trabalhavam com alguns papéis, poucos, mas tinha uhum. uma demanda, então a gente teve que implantar ali o sistema do papel, ali o cantinho da caneta e toda a parte tecnológica. Então a gente teve que instalar ali, na mesa, aquele suporte para fone, a hora que chega, né, a hora que então Aham, assim, você sim. percebe que tudo influencia, e tudo teve que ser pensado, de forma ali, como que a gente pode deixar esse ambiente Funcional. funcionando para que tudo flua, para que nenhum esbarre no trabalho do Para que outro, haja né. produtividade, para que haja Isso. qualidade, né, É, Rô, nas sim, entregas, né? E sim. também hoje, né, a gente tem aí a
a influência da mudança da NR1, que é uma norma regulamentadora, que vem falar sobre riscos, né? E ela traz agora para as organizações, Rô, essa responsabilidade com relação ao psicossocial das pessoas que trabalham. Agora, isso passa a ser legalmente, né, uma obrigação da empresa em cuidar do psicossocial das pessoas, né? E a gente sabe que o ambiente de trabalho influencia. É o que mais influencia. Influencia, porque se eu estou trabalhando num ambiente inadequado Sim, e eu sou cobrada por produtividade, eu sou cobrada para trabalhar com qualidade, por entregar, por fazer mais com menos, isso é sim, padrão de sim, mercado, sim, né? Num ambiente que não me é favorável, isso vai me gerar um estresse, exato. isso vai me gerar uma irritação, nervosismo, que eu vou começar a brigar com todo mundo no escritório, É, que eu vou chegar em casa, eu vou tratar mal a minha a família, porque família, o meu dia no exato. escritório foi um caos, Sim, concorda? sim. E isso eu levo para casa, porque não É. adianta falar que existe uma crise no trabalho e uma E crise outra em em casa, casa. Não, não. existe a crise, meu bem. É É só assim, uma é mão extensão. dupla, né, você leva para casa e você traz de casa. Existe a Cris Sobral, ponto. Não existe a Isso. Cris na Juntos e a Cris em Sim, casa. É a sim, Cris Sobral, né? E o que acontece de um lado eu levo para o outro. É um leve e exato. trás, não tem É. jeito. Então, eu passei o meu dia inteiro no trabalho, desorganizado, sujo, inadequado, né? Não Isso me gerou um rendeu. estresse Sim, psicológico, ok? sim. E você acha que eu vou chegar em casa como? Só vai dar Eu sequência. só vou É, sequenciar aquilo, é. né? E o contrário também, né? Eu Sim, tô numa sim, casa que é um caos, né? Que é toda desorganizada, que eu procuro uma meia, eu não acho, eu tô atrasada para ir para o trabalho, eu não sei sim. onde foi parar aquele cinto que eu preciso pôr na A calça, chave do a carro, chave do carro que quantas sumiu, vezes né? isso? Isso quase nunca acontece. Em casa, isso quase nunca acontece. Como é que eu acho as coisas? E isso Sim, me gera atraso. Eu já exato, chego no trabalho estressada, nervosa. Você acha que eu vou tratar as pessoas como? exato. Você percebe, assim, tudo É que um você foi falando ciclo. é um ciclo e, assim, tudo parte de um sistema. Se você tem ali, o poder, da organização, né, assim, trazendo isso para o método, você falou lá da triagem, né, na empresa, Uhum. descartou, e aí depois vamos organizar o que que ficou. Mas o que que é organizar o que ficou? O que que eu faço? Tem um método específico? Tem Rô? um passo a Tem. passo. Depois que você descartou, então, ó, descartamos, né? Tudo o que tá quebrado, o que não usa, não faz mais sentido. Próximo passo é agora a gente avaliar tudo que ficou. Só que aqui nessa Isso. mesa ficou prato, ficou copo, ficou panela, ficou camisa, ficou. Tá, o que que eu faço? Jogo tudo dentro da caixa? Não. Então você vai ter que primeiro categorizar. Então você vai Uhum. separar tudo que é de cada família. Uhum. Isso a gente tem que fazer em tudo. Então, a gente está falando de uma empresa, levando para uma Sim. empresa. Você vai separar, vamos falar de arquivo. O que que é um Aham. arquivo morto? O que que é um arquivo ativo? Uhum. Isso tem que ser Que é um separado. arquivo que eu uso todo dia e um que eu vou usar uma vez por Uma vez por mês, quando mês. solicitarem. Exato. Então, esse é o segundo passo, é você categorizar, você entender o que que é aquilo e para Uhum. que ele serve, qual é a utilidade e Uhum. qual é o uso, E isso né? serve também, Rô, até hoje, né, para o digital, né? Sim. Para o digital. Então, assim, eu não tenho, às vezes, o papel físico tanto mais, Tá. mas eu tenho uma tela de computador, uma rede, onde eu preciso achar as informações que eu preciso. Exato. E eu tô te falando por experiência, Rô, E não acha? que tem empresas que é um caos. Sim. As pessoas têm dificuldade em achar um documento. E não é o documento que está na caixa, na gaveta, no armário, é o documento que está no No computador computador dela. dela, é isso. O sistema é o mesmo. Por isso, quando você entende o processo, você Você aplica entende o em tudo. processo. Você aplica na sua casa, você aplica no Uhum. seu computador, no seu celular. Quem não tem foto, Uhum. né? Uhum. Você aplica no qualquer espaço. Ah, mas organização não é frescura. Você é muito perfeccionista, Rosângela. Pois É falta do que fazer. Você está se preocupando com essas coisas. Não é? Não é é isso? isso. Aí até você
tomar aquela bronca do seu chefe porque você não conseguiu achar o relatório que está no seu computador, que você passou olhando 25 E mil não arquivos achou? e não achou, aí você percebe que se você tivesse feito uma pasta com o cliente tal, ou Uhum. documento tal, ou só contrato ativo ou E hoje a inativo, tecnologia nos resolveu. ajuda tanto, Rô. É isso. Você pode salvar arquivos e colocar cores. Eu faço muito isso, né? Que Sim, eu sou sim, meia louca da organização. Aí, assim, eu salvo o arquivo por pastas, por sim, temas, né? sim, Isso eu perfeito. faço, por temas. E ponho cores ainda, Ótimo. né? Por quê? Porque visualmente eu preciso Mais fácil. rapidamente bater o olho, eu já sei, Você pega o né? WhatsApp hoje, tem lá para você criar todas as pastinhas. O meu WhatsApp tem assim, Sim, novo, também dá para novo você pedido, criar cliente, enviar isso. orçamento, prospectar, tá Não tudo tem desculpa separado. hoje para não ser Não, organizado, né, Rô? não, não Não tem. tem É, desculpa é para você não saber ser o organizado. caminho ou querer saber, né? É, Conhecer, é o que você é. falou de buscar E conhecimento. talvez ter essa percepção, Sim. sabe, Rô? Eu acho que um dos nossos objetivos aqui no Pod Juntos é a gente trazer para as pessoas a percepção, ajudá-las a ter a percepção, Sim, sabe? É, para que ela possa buscar ajuda, buscar conhecimento. sim. Ou se ela não tiver, não saber quem é que não tem recurso interno para Uhum. resolver isso, que busque um recurso externo, Exato. né? Que entende, que saiba como resolver isso, né? Sim. Porque às vezes falta essa percepção, né? Ah, mas isso é frescura, é É. perfeccionismo, né? Então, Será que assim. influencia de verdade? Exatamente, exatamente. Muito bom, Rô. Então, assim, você vê que essa organização ela é imprescindível hoje. Eu, como consultora e auditora e palestrante, vejo o quanto isso é imprescindível nas empresas. O que às vezes eu acho que falta é essa percepção Uhum. da influência que isso traz Sim, no no todo, ambiente, no sim. ambiente. Não é só uma máquina, não é só você se preocupar com a máquina que é altamente tecnológica, a Sim, não ser que o seu ambiente seja totalmente mecanizado, isso. ok. Mas aonde tem pessoas, Precisa ter organização. precisa ter organização, né, Rô? Sim. O Aonde tem mínimo. pessoas, É, precisa ter organização, sim. né? Então, eu acho que falta um pouquinho de percepção, às vezes, da importância disso, né, no dia a dia. E, Rô, para quem está tendo essa percepção agora, o pessoal está assistindo aqui o Pod Juntos, teve um insight, falou, puxa vida, eu não Pois é. sabia que isso era importante, nem sabia que existia alguém que resolva isso para mim, ou Uhum. qual que é o primeiro, o que que você deixaria aqui, eu estou fazendo isso nos nossos pods, uma dica simples e funcional, Tá. pela sua experiência, por onde eu começo? Eu quero, ó, a partir desse pod aqui que eu assisti, do Pod Juntos, eu quero ter essa virada Tá. e eu começo por onde, de forma simples e funcional. Você já falou ali o ponto. Tem que ser simples. Então começa pequeno, começa eh, pouco tempo. Então comece assim, 15 minutos por dia, uma gaveta por dia, independente, tá? Se nós estamos falando da sua casa ou do seu Uhum, ambiente de trabalho. Então você pega, abre uma gaveta e implanta ali os passos. Primeiro, avalia tudo que tem, o que que precisa ser descartado e o que não. O que fica e o que sai. Depois você categoriza. Depois que você categorizou tudo é dessa gaveta, o que não é dessa gaveta, você já tira e já coloca em algum lugar. Você vai chegar naquele lugar. uhum, Uma gaveta por dia, de pouquinho em pouquinho, você vai fazendo a organização do seu espaço inteiro. uhum, Mas é claro, não adianta você fazer essa gaveta e esquecer ela, né? Então, organizou, já definiu ali, precisa de algum organizador, alguma caixinha, algum cestinho para a gente limitar o espaço. A gente fala que assim, tudo precisa ter uma casinha. tá. Então, sei lá, esse relógio, a hora que eu tiro, ele precisa voltar para algum lugar. Então, ele tem uma casinha. Uhum, Pode ser uma gaveta, pode ser uma caixinha, pode ser. Tem que ter uhum, uma casinha. Porque daí ele sabe para onde voltar. Então, não tá aqui, ele entendi. voltou para cá. Isso é com tudo. Então, Uhum,
Organizou a primeira gaveta, agora a gente vai para a segunda. Não esquece que tudo que você usar da primeira, terminou de usar, voltou para o lugar. Tem que lembrar de manter, né, Rô? Manter, É, isso é o manter. é. E a gente só mantém quando a gente cria esse hábito. Eu falo que organização ela é um hábito. Você Uhum. aprende como fazer, porém ele tem que ser um hábito instalado na sua vida. Então, eu tirei esse copo do lugar, eu não vou colocar ele aqui, o lugar Uhum. dele é aqui. Uhum. Então, tirei, usei, é aqui que eu volto. E aí Perfeito. você vai mantendo o seu espaço, o seu ambiente organizado. Então, uma gaveta por dia, 15 minutinhos por dia. Um passo Você por vai vez, um mas começa, passo, mas né, Rô? comece, você vai Começa. sentir um benefício gigante. Você se anima, a E hora vai que te você vê. estimular até a fazer mais, né? Exato, você vê: "Ai, nossa, essa foi legal, meu foi 15 minutinhos, tenho mais 15". Você já vai Vou para a fazer próxima. mais um almoço. Então fica e é assim, contamina. Eu falo que é um É. bichinho que pica. A a Aham. a casa começa a se movimentar. Sim. Ontem, essa semana, o Rafa foi e falou: "Mãe, eu vou limpar meu armário". Ó lá. O Rafa tem 12 anos, acabou de fazer 12 Aham. anos. Ele foi e tirou um monte de roupa, a mãe foi lá, deu uma resgatada, inclusive, Aham. falou: "Opa, calma, tá empolgado?". E aí ele foi, mas organizou o armário dele, do jeito dele, tinha feito um sistema para Sim, ele, isso é ok. um outro ponto que para ele, o jeito que eu fiz não Aham, funcionou, mas ele fez do jeito dele que aham. funciona. Então começa. É, Primeiro passo, pouquinho por porque dia, mas faz. influencia, né. Influencia. Muito bom. Rô, que papo gostoso. Muito bom. É muito bom a gente enxergar, na prática, né, na vida como ela é, Sim, coisas que às vezes a gente não percebe e que está influenciando a nossa vida positivamente ou sim. negativamente, Uhum, e a gente precisa ter essas viradas, esses insights, essas percepções, né. sim. Se eu quiser encontrar a Organiza para poder me ajudar nesse processo que eu acabei de ter essa percepção aqui no Pode Juntos, onde é que eu acho? Bom, vamos lá. A Rua Organiza, ela tem o site, então www.roorganiza.com.br. Nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, como Organiza e temos o WhatsApp. Pode falar o número? Então, Pode. DDD 11 98405 0186. Que bom, que bom. Pessoal, esse foi mais um Pode Juntos aqui com a Organiza trazendo essas percepções para vocês de uma vida mais simples e funcional, seja no âmbito pessoal, seja no profissional. A intenção é que a gente possa contribuir com você para ter essa vida simples e funcional e saiba que juntos você pode mais. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais que está aparecendo aqui para vocês. Continue seguindo os próximos episódios do Pode Juntos e a gente se encontra no próximo. Até mais.